Estou vendo que você já fala ao vivo, né, de uma das agências do Correio, aí do Rio de Janeiro, porque a partir de hoje, então, esses aposentados e pensionistas já podem procurar uma das agências espalhadas por todo o país para verificar se houve algum desconto associativo ou não autorizado em seu benefício. É toda aquela situação que a gente vem falando desde o início, né, dessa crise toda envolvendo os aposentados e a dificuldade desses aposentados sem um atendimento presencial, só usando o celular, né, Viga? Isso já vem acontecendo também com o sumiço de algumas agências bancárias para os serviços tradicionais e naturais, né? Eu tenho pais idosos e vejo a dificuldade que eles têm em lidar com essas novas ferramentas, internet, aplicativo mais ainda, às vezes até pelo telefone é difícil. Por isso, o governo entendeu da necessidade dessa parceria com os Correios e as agências dos Correios começaram a atender hoje. Agora há pouquinho, a partir de 9 horas da manhã em todo o Brasil, são mais de 4.700 agências espalhadas por todo o Brasil. Esses aposentados que estavam com dificuldade de acessar os canais mais tradicionais, o aplicativo Meu INSS ou o número telefônico 135. Agora há pouco tinha uma fila aqui, os aposentados entraram, é claro, estão vendo lá se tiveram o desconto associativo não autorizado, é o chamado escândalo do INSS, mas conversei com vários, cada um com o seu sonho, cada um com o seu desejo. Um de fazer uma viagem, caso realmente tenham retirado o dinheiro da aposentadoria ou da pensão sem autorização, outro querendo trocar o carro, outro querendo fazer uma reforma na casa, enfim. Você que é idoso, que está aposentado ou recebe uma pensão, pode ter a partir de agora esse atendimento presencial nas agências dos Correios. Mas aqueles tradicionais canais, como o Meu INSS e também o número 135, continuam à disposição da população que é aposentada ou pensionista. Agora, se você vier no atendimento presencial em uma agência dos Correios, são várias, como eu disse, espalhadas por todo o Brasil, tem de trazer um documento, de preferência um documento com foto, e um funcionário, o servidor do Correio, já vai te ajudar a saber se você teve ou não um desconto associativo, se foi autorizado ou não, se sim ou se não, vai receber um protocolo para acompanhar o passo a passo para que um pouco mais à frente possa receber isso que foi para muitos tungado, retirado sem qualquer aviso das pensões e sagradas aposentadorias das pessoas da terceira idade. Conversei com muita gente aqui, todos 70 a mais, quase 80 anos de idade, estão levantando as mãos para o céu e agradecendo esse atendimento presencial, porque pelos outros canais estavam encontrando muita, mas muita dificuldade, viu, Soraya? Eu imagino, Viga, a dificuldade mesmo desse acesso, né, via internet. A pessoa às vezes nem tem celular, não tem internet, não tem alguém perto, né, para ajudar a fazer esse atendimento. Vamos acompanhar daqui de perto também. Obrigada, Viga, pelas suas informações. E sobre esse mesmo assunto, a gente vai ver como está a movimentação lá em Brasília, né? Os Correios, então, começam o atendimento presencial para os beneficiários do INSS e a Aline Becht, que chega ao vivo com todos os detalhes. O advogado-geral da União, Aline, acompanha de perto essa movimentação, esses atendimentos presenciais? Como que está funcionando por aí? Exatamente, Soraya. O advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, vai acompanhar hoje de perto esse primeiro atendimento na agência daqui, na sede dos Correios em Brasília, o primeiro atendimento de aposentados e pensionistas que foram vítimas dessas fraudes no INSS e tiveram de alguma forma ali os descontos indevidos em sua folha de pagamento. A previsão é de que comece a partir das 10 horas da manhã esses atendimentos na sede dos Correios. O ministro vai acompanhar e no final deve acontecer uma coletiva também. Em relação a essa fraude no INSS, tem muito se destacado aqui em Brasília a questão da biometria, né? Eu destaco a vocês que nessa semana, o delegado da Polícia Federal, Carlos Henrique de Souza, que acompanha a operação sem desconto no âmbito da Polícia Federal, acabou destacando que, de acordo com um estudo que foi realizado ali entre os seus colegas da corporação, cerca de 58% desses casos teriam sido evitados caso tivesse a utilização da biometria. Ele chegou a destacar que a PF já recomendava há anos o INSS sobre a utilização da biometria para evitar aí como uma forma de prevenção de golpes em relação
aos aposentados e pensionistas do INSS. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, chegou a dizer também que, embora essas fraudes elas precisem ser combatidas com rigor, cerca de 16 milhões de aposentados usavam essa modalidade de biometria e que todo esse sistema ele deve ser aprimorado agora daqui por diante. E aí, só para concluir, de acordo com o nosso colega Bruno Pinheiro, uma reportagem publicada no site por ele, entidades chegaram a falsificar os dados biométricos para poder autorizar esses descontos indevidos na folha de pagamento do INSS. E aí, segundo o presidente do Instituto Nacional de Defesa dos Aposentados, os criminosos eles utilizavam ali sem a autorização, simulando uma autorização, usando até impressões digitais de silicones, o que acaba revelando aí um erro grave e também uma certa lacuna em relação a esse processo biométrico do país, que precisa ser revisto agora diante dessa fraude, diante do tamanho, da gravidade dessa fraude que ocorreu dentro do INSS. Então agora a gente vê as entidades e até o próprio ministro da Previdência falando sobre o aprimoramento da biometria em relação aos aposentados e pensionistas. Eu volto com você, Soraya. Tá certo. Aline Becht, direto de Brasília, acompanhando essa movimentação, né, dos atendimentos presenciais nas agências do Correio a partir desta sexta-feira. E a gente segue trazendo mais informações sobre esse assunto. Passamos pelo Rio, Brasília, vamos a São Paulo agora para os aposentados e pensionistas que buscam esse auxílio nos Correios sobre os descontos indevidos. Quem acompanha em São Paulo é a Beatriz Manfredini. Beatriz, que tipo de auxílio, né, essas pessoas terão aí nas mais de 5 mil agências pelo país, Beatriz? Nonato, o auxílio é principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldades, né, de fazer isso de forma digital, por exemplo, por meio do aplicativo Meu INSS, ou que também não conseguiram atendimento ou tiveram alguma dificuldade de atendimento pelo telefone 135. Essas plataformas, para que as pessoas informem, né, que foram descontadas indevidamente, elas continuam funcionando. Mas quem não conseguiu fazer por meio dessas plataformas essa reivindicação dos descontos ou quem encontrou alguma dificuldade, pode, então, a partir de hoje, comparecer a uma agência dos Correios, são 5.033 no total, para justamente, então, conseguir esse atendimento. É bastante simples, basta levar um documento com foto, atendimento é gratuito e tem, claro, prioridade para idosos, pessoas com algum tipo de deficiência na fila, mas a orientação do governo federal é que as pessoas não precisam correr para as agências, não precisam formar filas nem nada do tipo, uma vez que os descontos indevidos já pararam de ocorrer, né? Eles já foram bloqueados e o ressarcimento ainda não está em vigor, mas vai começar a acontecer, então há tempo para fazer esses pedidos e essas solicitações. Aqui em São Paulo, as agências dos Correios também já abriram. A gente está em uma especificamente em que nós teremos uma visita agora às 10 horas da manhã do presidente do INSS, junto com o representante dos Correios, justamente para acompanhar esse primeiro dia, né, de monitoramento desse serviço, desse auxílio aí para quem precisa de alguma ajuda para avisar, então, que foi indevidamente descontado. E depois de uma visita na agência, que a gente não conseguiu mostrar para vocês, não tivemos autorização por enquanto dos Correios, mas às 10 depois, quando eles fizerem essa vistoria, a gente vai mostrar e vai ouvir também as palavras do presidente do INSS, que vai conversar com a imprensa. Então a gente vai seguir por aqui monitorando e chamamos vocês aí com atualizações desse primeiro dia, Nonato. É isso, e fica esse alerta importante aí, não há necessidade de uma corrida, né, às agências dos Correios, porque os descontos indevidos já foram paralisados, o ressarcimento virá de qualquer jeito. Então você pode ir com uma certa tranquilidade em busca dos seus direitos ou da sua ajuda. Obrigado, Beatriz Manfredini, em São Paulo.